Oi, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre o Simão Bolívar e o sonho da união dos povos americanos. Nossa habilidade é identificar os principais aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais da América Espanhola no contexto das lutas pelas independências. Na nossa aula anterior, nós vimos um pouco mais sobre os processos de independência das colônias da América Espanhola. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre um dos grandes líderes desse processo, que é o Simão Bolívar. Esse conteúdo está disponível no livro de vocês a partir da página 26, pessoal. É importante lembrar que o Bolívar ele é considerado, né, sempre muito considerado, como uma figura assim, muito importante, né, quase que ele central de todo esse processo de independência da América Espanhola. Ele era um militar venezuelano, ele era filho de ricos fazendeiros e, portanto, também a gente pode colocar que ele fazia parte da elite crioula. O Bolívar ele foi muito influenciado por aquele pensamento iluminista que havia chegado aqui na América e ele também defendia aí como forma de governo o governo republicano. O Bolívar ele foi responsável por liderar o processo de independência do vice-reino de Nova Granada e a capitania geral da Venezuela. Para enfrentar essas tropas metropolitanas, Bolívar e outros generais crioulos junto com ele prometeram alforria aos escravizados, né, desde que eles se juntassem a eles nessa luta, e o fim do trabalho compulsório. Desse modo, vários combatentes se reuniram a ele. Mas essas promessas de liberdade que ele havia feito para os negros escravizados, prometendo aí o fim também da exploração indígena, não foi cumprida. Né? Lembrando que, como nós vimos, era uma sociedade muito dividida, chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e escravizados, né, pessoal? E os crioulos faziam parte da elite, mas não tinham os mesmos direitos que os chapetones. A independência foi declarada em 1819 e reconhecida em 1821. Então, temos aí a formação da República da Gran Colômbia, né, que foi criada em 1819, no Congresso de Angostura, que também é o congresso que define a realização de uma reunião em 1821 para elaborar uma constituição para essa nova nação independente. As províncias dessa região, elas foram unidas da República da Gran Colômbia e foram inspiradas naquele mesmo sistema federativo que os Estados Unidos haviam adotado, lá na independência das 13 colônias americanas, que também é um conteúdo anterior que nós estudamos. Desse modo, Bolívar se torna o primeiro presidente dessa nova república. No entanto, né, essa nova República da Gran Colômbia ela vai sofrer divergências políticas internas muito fortes no período e também o desejo de ampliação do poder das elites locais. Né? Elas queriam muito ampliar o seu poder e começa uma disputa interna entre elas. Essa situação vai levar à fragmentação da Gran Colômbia, que vai ocorrer aí em 1831. Com a formação da Venezuela, do Equador e da Colômbia, pessoal. Também é importante destacar sobre o Bolívar que ele também, né, tinha apoiado as tropas do general José Antônio, né, que em 1824 ele apoia ele na conquista da região do Alto Peru. Né? O José Antônio Sucre foi responsável também anos antes pela libertação do Equador. Então ele está envolvido aí o Bolívar em vários processos de independência. Para homenagear o Bolívar, a região passou a se chamar Bolívia, por causa do nome dele. E o Bolívar, né, o venezuelano e seu exército também vão auxiliar depois o San Martín, que nós também vimos sobre ele no outro vídeo, na expulsão das tropas leais à coroa espanhola lá na região do Alto Peru. Aqui ao lado eu coloquei para vocês uma imagem, pessoal, do Bolívar. Nesse contexto de luta pelas independências das colônias espanholas, nós vamos ter aí as propostas de solidariedade entre os países americanos. Esse conteúdo também está disponível a partir da página 29 do livro de vocês. Bom, o Bolívar ele temia uma intervenção
estrangeira. Na verdade, ele temia que ocorresse aí uma tentativa de recolonização das ex-colônias da América. Desse modo, ele vai buscar uma solução para evitar essas invasões estrangeiras. Segundo ele, a solução seria a formação de uma confederação de repúblicas, que tivesse aí uma autonomia local e fosse dirigida por uma autoridade supranacional responsável pela manutenção da independência, ou seja, para que a independência recém-conquistada se mantivesse. Nesse contexto, nós vamos ter aí também a ocorrência do Congresso de Panamá, no ano de 1826, que foi promovido pelo Bolívar, e nesse congresso ele vai reunir vários governantes aí das ex-colônias. Esses governantes, a ideia do Bolívar é que eles se reunissem para discutir propostas de ações comuns. Vários participaram, como Colômbia, Equador, Panamá, Venezuela, Peru, México, dentre outros. Os que não compareceram foi a Argentina e o Chile, que não enviaram representantes ao Brasil. Nesse meio também, era consenso entre esses governantes, dessas jovens nações que acabaram de conquistar a sua independência, a necessidade da criação de uma aliança militar. Então foi esse consenso que eles chegaram, apesar de que eles tinham muitas divergências, mas nesse consenso eles chegaram. Bom, essas divergências que eu falei de opiniões deram o tom de várias discussões do Congresso e a única decisão foi realmente a união das forças militares, a única decisão que eles tomaram em conjunto, para a derrota definitiva das tropas espanholas. Isso, de certo modo, foi uma união, mas também coloca fim aí ao sonho do Bolívar de formar mesmo uma grande confederação. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem do Congresso de Panamá, uma representação. E também é importante destacar nesse período, pessoal, que os Estados Unidos eles ficaram preocupados com a possibilidade de recolonização também das ex-colônias inglesas, Lembrando que eles também haviam aí conquistado a sua independência. Para evitar isso, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, ele anuncia no ano de 1823 a doutrina Monroe, que é uma doutrina que vai definir a política externa dos Estados Unidos em relação ao continente americano. Ou seja, como os Estados Unidos iriam tratar com o restante do continente americano. Desse modo, ele busca também condenar qualquer tipo de tentativa de recolonização. Dentro dessa doutrina, eles criaram também a ideia de que a América era para os americanos, Eles tinham pretensões aí, grandes pretensões de proibir a criação de novas colônias, promovendo assim o fim da intromissão europeia nas decisões dos Estados Unidos, Os Estados Unidos aí buscando cada vez mais sua independência em vários aspectos e o seu crescimento aí econômico, dentre tantos outros. Aqui eu coloquei para vocês uma charge sobre a doutrina Monroe de 1905, que retrata bem a intenção dos Estados Unidos na época, Percebam que os Estados Unidos, representado pelo tio Sam aqui nessa charge, ele está tomando conta de toda a América. Os americanos eles teriam prioridades, segundo essa doutrina. Mais para frente nós vamos ver mais detalhes sobre essa doutrina também. E como proposta de atividade da aula de hoje, eu vou pedir que vocês realizem as atividades das páginas 27 e 28 do livro didático, pessoal. Até a nossa próxima aula.